Bom dia a todos. Esta é aquela parte mais difícil de tirar a fotografia. Eu esta manhã gostava de compartilhar algo convosco sobre uma história da Bíblia que se passou com o apóstolo Paulo, que me sempre fascinou e que eu sempre gostei muito, e desta vez decidi transportá-la para esta manhã e comunicar-vos. Tem a ver com a mensagem de Paulo no Areópago, quando Paulo esteve em Atenas. É de facto uma história fantástica e, como verão, temos todos muito que aprender com a mesma. Seguramente muitos de vocês, se não a maioria, já a conhece, mas cada vez que nós estudamos a história, esta em particular, mas todas as histórias da Bíblia, há sempre coisas novas que podemos aprender e beber, seguramente. Eu gostava que abrissem então as vossas Bíblias, os que não tiverem, que procurem ouvir então, em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. E vamos ler apenas alguns versículos para podermos perceber o contexto da passagem. Atos 17. E vamos ler desde o versículo 15 até o versículo 34. São mais ou menos 16 versículos, 17, por aí. Mas acho que é importante para percebermos o contexto da passagem. Atos 17, versículos 15 a 33, aliás. E os que acompanhavam Paulo, Atos 17, 15 a 33. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Nem tão pouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos que já antes ordenados e os limites da sua habitação. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. Porque tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E isso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Até aqui a leitura desta manhã. Nós temos aqui uma passagem bíblica que serve de argumento para muitos defenderem que hoje em dia nós devemos pregar um evangelho sustentado pelo marketing e por outro tipo de situações mais recentes. Porque vemos aqui que Paulo adaptou a sua mensagem à audiência. E há muitos que defendem essa forma que nós hoje devemos fazer e que veremos que não é a correta, de nós hoje pregarmos a Bíblia tendo em conta o contexto do mundo em que vivemos. Veremos esta manhã que nós devemos condicionar a nossa forma, mas nunca devemos comprometer o conteúdo. E é uma das principais conclusões desta manhã. Porquê? Porquê é que eles dizem isso? Porque Paulo estava entre a elite da cidade. Porquê? Porque Paulo utilizou a linguagem da cidade. Porque Paulo citou-lhes poetas e filósofos. Porque Paulo utilizou até o método de discurso que lhes era comum, o debate público, como veremos. E, portanto, será esta a metodologia de pregação que devemos hoje fazer? Será a forma de nós vamos falar aos outros a correta? É esta?
Vamos ver que o que Paulo fez, o que Paulo falou e a forma como falou e o conteúdo que falou deve ser o mesmo que nós falamos hoje em dia e a forma como ele utilizou é uma forma adaptada, como veremos, à audiência. Ok? Vamos antes olhar para o contexto. Nós vemos aqui um contexto em que Paulo tinha sido expulso no início do capítulo 17, nós não lemos, tinha sido expulso de Salónica e Bereia. E alguns crentes de Bereia o transportaram até Atenas. E Paulo manda uma mensagem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele. Já que estou em Atenas, ao menos Silas e Timóteo, venham ter comigo. Este é o contexto da passagem. E enquanto estava só, nós lemos no capítulo 17, logo no início, no versículo 16, que o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Vemos que ele estava só, que ele estava à espera de Silas e Timóteo, e vemos que não só estava só, não só estava eventualmente triste por estar só, mas que ele estava comovido pela idolatria que existia naquela cidade. Nós lemos que lemos em Timóteo, no capítulo 4, no versículo 9 a 2, não vamos ler, em que Paulo relata momentos em que estava só e passou por solidão. Talvez este tenha sido um desses momentos de solidão. Vemos também que Paulo, apesar de ser uma pessoa que sempre lidou com pessoas simples, ele também teve uma formação erudita. E, portanto, ele estava familiarizado com a cultura helénica, com a cultura grega, e com a sua educação, e com a religião, e com a filosofia grega. E se Roma era o centro do mundo político da altura, Atenas era o centro do mundo intelectual e cultural e filosófico da altura. E é lá onde Paulo estava. Atenas era o lar de todos os deuses da mitologia grega. Há até um provérbio que eu cito que diz assim: é mais fácil encontrar um deus em Atenas que um homem. E Paulo verificou isso mesmo, porque existia deuses para todo lado. Até havia um deus desconhecido para todos aqueles que eles não encontrassem. E, portanto, este provérbio pode, de facto, ter algum sentido. Este é o contexto em que nós nos encontramos quando chegamos aqui a esta passagem. Qual foi a primeira reação de Paulo ao ver este espetáculo de idolatria? A primeira reação de Paulo, como eu já vos disse, foi no versículo 6, ele ficou comovido, ele ficou sensibilizado. No grego, a palavra de comovido é paruxono, que quer dizer foi provocado. Ele sentia-se revoltado. Este é um primeiro parênteses. Nós, quando nos vivemos, será que nos sentimos neste contexto de mundo com que vivemos, idólatra, revoltados com isso ou conformados com isso? O que eu vejo é Paulo que chegou a um ambiente completamente estranho, anti-Deus, repleto de ídolos, e ele não se sentiu conformado, não olhou para a arquitetura seguramente fantástica, que eu gosto muito da arquitetura dos gregos, aquilo tem fantásticos palácios, etc., mas ele esqueceu tudo isso. Ele olhou para o mais importante, olhou para a idolatria. E ele não olhou para a beleza nem para as questões estéticas que seguramente deveria ali para olhar, fantásticas, que levam muitos ainda hoje a visitar Atenas, muito embora esteja, não tem nada a ver como na altura estaria, mas Paulo, não vimos que Paulo ficou impressionado com isso. Paulo ficou seguramente constrangido, provocado, inconformado com a idolatria. Isto revela, de facto, onde é que estava a verdadeira coração e os valores de Paulo. Mas Paulo fez o que sempre fazia quando estava em qualquer meio em que tinha que fazer pela vida. Ele dirigiu-se à sinagoga, no versículo 17 nós vemos isso, e à praça pública que se chamava Ágora na altura, e vai fazer o quê? Pregar Cristo. Ele fazia o que sempre fez. Ele fez o que sempre fazia. Ele não deixou, ele não mudou as rotinas. Ele estava sozinho, ele estava num sítio que o apertava o coração, ele estava num sítio que o provocava, mas, no entanto, ele não deixou de fazer o que sempre fazia. Ele foi, e neste caso dirigiu-se à Ágora, foi à sinagoga, mas foi à Ágora, onde todos estavam, e pregou-lhes Cristo. Ele não foi fazer pesquisas, nem montou um comitê de evangelismo. Ok? Isto é uma das primeiras respostas a quem acha que hoje em dia temos que fazer coisas muito estranhas. Não, ele foi diretamente. Evangelismo confrontador, direto. Foi isso que Paulo fez. Versículo 18. Nós lemos assim: porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. O que é que Paulo pregava? Paulo pregava o que sempre pregava. Jesus e a ressurreição. Ele não mudou o conteúdo, ele estava no meio dos eruditos, ele estava no meio de Atenas, ele estava no meio de edifícios fantásticos, ele estava no meio de coisas absolutamente únicas. Mas ele fez o que sempre fazia e pregou o que sempre pregava.
Ele não mudou nada no seu conteúdo. Nós vemos agora a reação do povo. Nós vemos essa reação no versículo 18. Nós vemos aqui duas personagens, filósofos epicureus e estoicos. Eu vou-vos explicar. Quem são eles? Quem são os filósofos epicureus? Os filósofos epicureus eram homens que acreditavam que tudo acontece por acaso, que não existe Deus e que a morte é o fim de tudo. Hoje em dia temos muitos assim, não é? Não se chamam epicureus, mas têm outros nomes. Acreditam que tudo acontece por acaso, que Deus não existe e que a morte é o fim de tudo. Olha, hoje o mundo está cheio de epicureus. Estoicos. Quem eram os estoicos? Os estoicos acreditavam que Deus está em todo lugar. Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui. Deus está em todo lugar. E devemos tratar a todos como se todos fossem deuses. São aqueles muito bonzinhos, são pessoas boas, que fazem boas obras e que acreditam nas suas boas obras e acreditam que são todos muito bons. O mundo está cheio de pessoas assim, que naturalmente fazem coisas boas e isso é valorizado por Deus, obviamente, mas isso só não chega, ok? Portanto, epicureus e estoicos havia na altura, hoje também existem, mas com outros nomes. E eram estes que estavam na Ágora a ouvir a mensagem de Paulo, que era Jesus e a ressurreição. E vemos que alguns dos filósofos epicureus e estoicos, ouvindo isto, no versículo 18 está escrito, contendiam com ele e uns diziam, quer dizer este paroleiro. Alguns, porque outros não o fizeram. E já vamos ver o que é que os outros fizeram. Mas alguns destes, e acreditem, a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, faz ruído e faz mostra. As pessoas não gostam de ouvir. Não gostam de ouvir. E se não gerar qualquer tipo de animosidade, alguma coisa está errada. Está demasiado soft. Está demasiado soft. Tem que causar algum tipo de animosidade. Não fiquem tristes quando isso acontece. Acontecia com Paulo todas as vezes. E acontece com quem pregar Jesus e a ressurreição. Tem que acontecer. Porque toca nas feridas. Então, eles contendiam com Paulo. E consideravam-no tagarela. Sabem, esta expressão de tagarela, eu acho que não foi bem traduzida. Porque no grego quer dizer spermologos. Isto é uma piada, que não tem piada nenhuma, que os gregos tinham um nome para chamar este tipo de gente assim. Que quer dizer colhedor de sementes. Eles chamavam esta palavra spermologos a quem colhia sementes da sarjeta. Ou seja, o que eles queriam dizer a Paulo, eles queriam dizer duas coisas. Queriam dizer que Paulo, o que ele estava a fazer era ir buscar alimento no lixo, e ao dizer isto, eles estavam a desconsiderar a mensagem de Paulo, considerando-o como lixo. Portanto, a calúnia foi mais do que simples tagarela, foi muito mais do que isso. Ok? Escárnio, agressividade, humilhação. É o que nós vemos aqui. Mas nós vemos que alguns fizeram isso. O que quer dizer que outros não o fizeram. Porquê? Porque outros, no versículo 19, tomaram-no consigo e levaram-no ao Areópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Sabem, haverá sempre alguns que vão ter interesse. Haverá muitos que vão dizer que não. Haverá muitos que vão... estás a dizer coisas, estás a dizer disparates. E que até vão fazer coisas piores. Mas haverá sempre alguns que vão ter interesse. E neste caso nós lemos que o povo grego era um povo sedento de curiosidade. No versículo 18, eu vejo aqui uma coisa fantástica. Vemos, eu vou citar, parece que é pregador de deuses estranhos porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Eles estavam intrigados, eles estavam curiosos. E levaram-no ao Areópago. Vemos isso no versículo 19 e no versículo 20. Levaram-no ao Areópago. Poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? O Areópago era a creme de la creme de Atenas. Era onde estavam todos os juízes de Atenas, aproximadamente 30. Os defensores da lei, os defensores da cultura, os defensores da filosofia grega. Eram esses que iam ouvir Paulo. Agora, vamos recuar. Lembram-se quando Paulo chegou a Atenas sozinho? E agora vejam onde é que Paulo está. No meio, com uma oportunidade única. Isto faz lembrar um choque de titãs. O Evangelho contra o melhor da cultura humana. Estão a imaginar? Se Atenas era o centro da cultura do mundo na altura, e se o Areópago era o sítio onde estavam os super eruditos da coisa, agora imagine este confronto. O Evangelho puro e duro, com esses mesmos eruditos. E esta imagem é uma imagem que não me sai da cabeça quando imagino isto. Por isso é que eu acho esta passagem tão fantástica. Porque é o confronto.
O confronto é um confronto épico entre o melhor que o homem tem e a palavra de Deus simples e profunda e poderosa. Louca para o homem, mas sabedoria de Deus. É este o confronto que temos aqui. E esta era uma oportunidade para Paulo. Qual foi a mensagem do Areópago? Vamos agora aprender como é que Paulo elaborou o discurso para com esta gente. Nos versículos 22 e 23, nós lemos: estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Ele não entrou a matar, ele não entrou a pé juntos, ele não disse: vocês são os pagãos. Não. Ele não quis assustar. E temos de ter cuidado, irmãos. Quando nós falamos que isto a alguém, eu já assisti crentes com boa intenção a falar: tu vais para o inferno se não creres em Jesus. Temos de ter calma. Não podemos entrar de pé juntos. Temos que falar com calma. Não. Perceber quem é a pessoa, perceber as necessidades da pessoa, se calhar nem falar logo na salvação, mas mostrar que somos uma pessoa que está lá, que está presente, que é amiga, que quer ouvir, ganhar credibilidade, ganhar... E depois disso, se a pessoa sentir que somos um amigo, que somos alguém que não nos quer impingir nada, ir com calma. Paulo não entrou a pé juntos. Eu vejo-vos um bocadinho supersticiosos. Olha, dizer para um povo daqueles que tinha mais deuses que homens, um bocadinho supersticiosos, ele foi até bastante simpático. Mas Paulo foi inteligente. Ele foi educado, ele foi diplomata, ele foi prudente. Há outra tradução que diz acentuadamente religiosos. Acentuadamente religiosos. Enfim, versículo 23, vejam como é que Paulo abordou a questão. Eu, passando pelos vossos santuários, achei um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, a quem vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. Ele utilizou a ignorância deles para lhes falar de Deus. Ouçam, há um que vocês não percebem. Vocês são ignorantes quanto a este. Tudo bem, vocês são muito sábios em relação aos outros, mas aquele que vocês são ignorantes é esse que eu vos quero explicar. Vejam a sabedoria de Paulo. Paulo não foi a matar, foi inteligente. E esta inteligência é o Espírito Santo que dá, na altura certa, da forma certa. Não nos preocupemos, Deus vai nos ajudar. Desde que tenhamos vontade. Desde que tenhamos vontade em falar. Porque Paulo não ficou à espera de Silas e Timóteo para fazer o trabalho. Ele avançou sem eles. Faz lembrar aqueles polícias em que a central diz: esperem por reforços. E eles: não, eu vou já atacar. Uma vez dão-se bem, dão-se mal. Isso é conforme o filme. Mas neste caso, Paulo não esperou por reforços. Paulo foi e fez o que tinha a fazer. Porque sabia que Deus estava com ele. E foi Deus que o ajudou. Não foi Paulo. Foi Deus que o ajudou. Vejam sabedoria. Esse que vocês não percebem, eu não vou falar do que vocês percebem. Os que vocês percebem, vocês já sabem. Mas aquilo que tu não percebes, é sobre esse que eu vos quero falar. Inteligência de Paulo. Depois, e ousadia de Paulo também. Depois, no versículo 29, nós lemos: sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. O que Paulo diz aqui, isto foi o tiro fatal ao paganismo ateniense. Paulo diz-lhe assim: vocês acham que o próprio Deus não deve ser maior que as obras criadas pelo próprio homem? Por outras palavras, vocês acham que de facto o grande Deus, ou os deuses, mas o Deus Supremo, não deveria ser maior do que a própria obra criada por prata e por ouro? Mas ele só disse isto depois de ter dito aquilo antes. Ok? Isto foi o tiro fatal ao paganismo. E depois disto, só depois disso, ele prega o arrependimento. Ele primeiro mostra: olha, minha gente, vocês estão um bocadinho religiosos demais. Isto é ídolos a mais. Depois diz-lhes: atenção, vocês não estarem muito religiosos. Tem aqui um Deus que não percebem. É sobre este que eu vos vou elucidar. Depois fala-lhes da questão que Deus não deve ser maior do que obras criadas por mãos humanas. Não vamos adorar um bocado de pedra, porque isso não é Deus. E depois de os convencer que eles estavam de facto errados e pô-los a pensar: se calhar estou um bocadinho errado, se calhar isto não está certo, e se calhar pô-los a pensar, falou-lhes no arrependimento. Foi essa a lógica. Versículo 30 e 31. Mas Deus, não tendo conta aos tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, etc., ressuscitando dos mortos. Pregou o que sempre pregou. Pregou o mesmo discurso que pregou na Ágora: Jesus e a ressurreição. Pregou ou não pregou? Pregou. Adaptou-se à audiência? Adaptou-se à audiência. E isto é algo que só Deus pode fazer nos nossos corações. Mas temos de ser inteligentes. Ele não comprometeu o conteúdo. Ele pregou Jesus e pregou a ressurreição. Mas adaptou-se à audiência.
Ao ouvirem, quando ouviram falar de audiência, de arrependimento e de tudo isto, assim como houve confusão na Ágora, houve confusão no Areópago. Porque lá está, as pessoas não gostam de ouvir falar em arrependimento. Não gostam de ser confrontadas com o erro. E então, uns, o que é que fizeram? Uns gozaram, nós lemos isso no versículo 32 e 33, uns escarneciam e outros disseram, acerca disso te ouviremos outra vez. Vamos fazer aqui agora um processo. Ágora, na praça pública, uns gozaram e ficaram por ali. E outros disseram, vem comigo, vamos ao Areópago. Desses que foram ao Areópago, uns gozaram e outros disseram, eu soube isto e te quero ouvir outra vez. Não acontece assim. Falamos e só ficam 2 ou 3. Mas aqueles 2 ou 3 são importantes. Quem sabe estes 2 ou 3 que quiseram ouvir outra vez foram os precursores da Igreja de Corinto. Nós não sabemos. Eu não estou a dizer que foram. Mas nós não sabemos. E sobre isso, quero que leiam comigo, por favor, Atos 2, 1 a 5. Atos 2, 1 a 5. Aqui nós vemos, e estou a terminar. Atos 2, 1 a 5, nós vemos o que é que Paulo fez e qual foi o discurso de Paulo em Corinto, uns quilómetros mais a norte de Atenas, quando estabeleceu a igreja lá. Paulo aqui revela como é que foi o seu discurso lá. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Foi um bocadinho diferente quando... Peço desculpa. 1 Coríntios 2, 1 a 5. Ainda bem que repararam, eu espero um bocadinho. 1 Epístola a Coríntios 2, 1 a 5. Ainda bem que repararam nisso. 1 Epístola aos Coríntios 2, 1 a 5. 2, 1 a 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Vejam só, aqui eu já não fui com aquelas conversas do moderadamente religioso. Não, fui curto e grosso. Falei o Evangelho como devia falar. Mudei o discurso porque as pessoas eram diferentes, mas qual foi o conteúdo? Jesus e este crucificado. O conteúdo foi o mesmo. Ele não mudou o conteúdo. Continuemos. E estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Vemos uma pessoa que não foi com manidas grandezas. Mais, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Eu acredito aqui que ele aprendeu muito com a experiência em Areópago. Se calhar até aprimorou o seu discurso. Se calhar, eu não estou a dizer que o fez, eu não consigo perceber a mente de Paulo. Há aqui 2 interpretações. Ou Paulo, de facto, achou que aquele discurso no Areópago era o discurso adequado à audiência e aqui mudou, ou então o discurso de Paulo no Areópago, aquela experiência foi-lhe útil para aprimorar o discurso que deveria ter depois para criar a igreja em Corinto. E Deus quis que ele passasse por ali para que o discurso dele em Corinto fosse mais incisivo. Nunca saberemos. O que eu posso vos dizer é que ele nunca abdicou do conteúdo. E isso é uma conclusão. Conclusões. E para terminar, nunca devemos deixar de aproveitar as oportunidades quando elas existem. Ele tinha uma oportunidade, ele aproveitou-a. Segunda conclusão, não nos devemos conformar. Paulo estava numa zona, num contexto que era impossível ser indiferente. E Paulo não olhou para aquilo que todos olham. Paulo olhou para aquilo que ninguém olha, que era a idolatria. As pessoas iam para lá e olhavam para tudo e mais uma coisa, mas ninguém ficava provocado, nem constrangido com a idolatria. E foi isso que lhe tocou. E foi isso que lhe deu, entre aspas, o gás e a energia para falar deles de Cristo. Foi isso. Não se conformar. Não se conformar. Não se comprometer. Terceira conclusão. Devemos pregar o Evangelho a todos, adaptando-nos à audiência, sem comprometer o conteúdo do mesmo. E finalmente, já disse no início, aproveitar todas as oportunidades para falar. Que o Senhor nos abençoe e que possamos utilizar esta passagem, esta história de Paulo, para servir de inspiração para todos nós. Sabendo de uma coisa, não vem de nós a força vem sempre de Deus. E portanto, nós vemos isto e achamos sempre fantástico, mas eu não sou como Paulo. A verdade é, nós somos como Paulo.